Olá pessoal, mais um Falando em Negócios, direto aqui dos estúdios Plataforma 8, sobre decoração aqui da Deluxe Design. E hoje a gente vai ter quase que uma continuidade de entrevista com o pessoal do Método Evo. Só que hoje nós vamos falar com a Márcia Sindoltz. Já estou aqui com o currículo dela, professora, oficial da Polícia Militar de Roraima, da Ativa, graduada em Teologia, pós-graduada em Segurança Pública e Psicanálise Clínica, possui formação em Inteligência Emocional, vamos falar muito disso aqui hoje, Comportamento Humano e Gerenciamento de Equipes pelo Método Evo. Mentora de pessoas, gerenciamento pessoal e emocional e profissional, estudiosa da mente, comportamentos e emoções humanas, participação como coautora do livro Segurança Pública em Roraima, Educação, Experiência e Inovação do ano de 2023, pelo Instituto Federal de Roraima, pela Pedro e João Editores. Vamos lá, você é roraimense? Roraimense. Apaixonada? Amo essa terra, não me imagino vivendo em outro lugar, visitando sim, com certeza, mas é um lugar muito agradável, que nos traz muitas possibilidades. E essa paixão para quem trabalha com inteligência emocional, algo que parece que é um termo que um tempo foi muito usado como modismo, mas na realidade, graças a Deus, caiu a ficha que se a gente não trabalhar mais essa questão do emocional, não ignorando a questão da inteligência em si, mas se não houver o equilíbrio, a gente parece que deixa a pessoa pela metade, né? Com certeza, a gente precisa ter essa visão sistêmica do ser humano e são várias partes que precisam ser trabalhadas e quando uma parte dessa não é bem trabalhada, bem desenvolvida, com certeza os prejuízos pessoais, profissionais, emocionais são grandes. Isso nasce aonde? Porque aí você vem com cada vez mais especialistas na área, né? Até porque a gente vê muita gente que precisa desse atendimento, precisa desse acolhimento, mas você acha que nasceu aonde eu vou usar até um termo que pode até estar errado, mas esse distúrbio na sociedade nasceu ou se criou a partir do quê? Na verdade, a história, ela vem ao longo, mostrando que em etapas da nossa história, a sociedade mesmo que vai sofrendo uma espécie assim, de mutações. Então, tem hora que é uma vertente que está em alta, tem hora que é uma outra. E existe hoje, eu creio que nós somos vítimas de um desgaste social por conta de que, ao mesmo tempo que se tem muito acesso ao conhecimento, fica a dúvida, o que realmente funciona? O que realmente vai trazer resultados? Para se chegar a um consenso de forma muito específica, não, a situação nasceu aqui, seria algo assim muito extravagante da nossa parte, né? Nós temos a ciência que tem evoluído muito, o conhecimento humano tem evoluído absurdamente, as exigências sociais são muitas, a necessidade de pessoas com habilidades é absurda, com habilidades desenvolvidas, e o mundo vem meio que assim, balançando no meio de tudo isso. É aí onde eu vejo, particularmente, que entra a questão da autorresponsabilidade de você nesse contexto social atual, você ter essa capacidade de observar, se encontrar no meio de tudo isso e buscar sair desse problema, né? Porque é algo que tem como se projetar de uma outra forma, sim. Mas, como você falou, né? Onde que nasce o problema? O problema está instalado, né? Hoje nós estamos numa linha assim que nós queremos ofertar para as pessoas as possibilidades já de sair desse problema. E ele já é uma realidade. As pessoas estão sabendo diferenciar responsabilidade de culpa? Não, com certeza não.
A culpa, ela é algo, eu entendo a culpa como algo que você carrega e que aquilo ali te limita. A autorresponsabilidade, ela é uma consciência que você adquire e que aquilo ali te leva para um outro nível. E isso é algo que não é trabalhado nas pessoas. E por conta disso a gente tem muitos problemas aí no gerenciamento de pessoas. Isso está... A origem disso, não vou dizer que seja única, né? Mas a gente não tem um modelo educacional falho que ignora a importância de você, vamos dizer, começar, vou usar um termo aqui, começar a cutucar a nossa juventude mais cedo para que a gente seja menos matemático, menos 1 mais 1 que é igual a 2 e começar a dizer 1 mais 1 é igual a 2, mas por que é igual a 2? Não está faltando a gente desenvolver o lado do questionamento, o lado crítico do ser humano, para que a gente não crie um monte de pessoas alienadas que não se incentivam a discutir, porque cada vez se perde mais o argumento. Sim. É mais fácil ir para grosseria, para estupidez, do que tentar dialogar e buscar uma saída. Será que não é até a nossa colega sua, no último podcast, ela colocou bem isso, né? Que a gente parece que está esquecendo de coisas que a gente fazia com tanta naturalidade, hoje está virando coisa rara. O sistema educacional brasileiro, ele depende de um sistema. E nós entendemos que as pessoas que são as que montam essa estrutura educacional, elas deveriam ter essa preocupação de buscar o que realmente se precisa ser trabalhado na essência de um indivíduo. Porque nós tivemos uma fase na história em que foi dado muita ênfase para o conhecimento técnico, aí depois muita ênfase, não, tem que ser trabalhado o emocional das pessoas, a partir de 1990. Só que ficou muito no discurso. A prática eficaz, que era para se trabalhar esse indivíduo, para trazer ele para um nível de questionamento consciente, não aquele questionamento provocador no nível de atrito, mas um questionamento que traga respostas. Para onde nós precisamos ir? O que nós realmente queremos? E ficou esse vazio. Então hoje nós temos, assim, percebo, né, uma geração, como falei para você, muito acesso ao conhecimento, mas um conhecimento que não é prático. Raso. Um conhecimento que, na hora em que é necessário colocar na mesa, ele não tem funcionalidade. E aí perde, como falei no começo, a máquina pública, perde a máquina privada, e fica aquela busca louca por pessoas que tenham essas habilidades e não se encontra. E aí vai havendo cada vez mais uma separação desses níveis sociais que as pessoas tanto discutem. Não, vamos fazer uma coesão, mas o desenvolvimento das habilidades na prática, na execução, na vivência, traz cada vez mais essa distância entre aquela pessoa que desenvolve essa capacidade de perceber oportunidades, de aproveitar oportunidades, de entrar no mercado e se estabelecer, do que aquelas que ficam no superficial e não ascendem. Márcia, eu vou te colocar aqui num setorzinho, assumindo um setor de gestão de pessoas, onde a decisão da seleção vai ser tua. Hoje, você preferiria selecionar alguém com excelente nível, coeficiente de inteligência altíssimo, ou alguém que você identifica uma capacidade emocional interessante? Eu vou responder dando um exemplo bem simples. Existe no mercado, existe nas máquinas, uma certa
intenção, às vezes, de se contratar, vamos usar esse nome, né? De se contratar por afinidade. Ah, é alguém que eu conheço, vamos dar uma oportunidade, vamos ver como é que essa pessoa se comporta. Vai que ela se destaca, vai que ela se encontra naquilo ali. Eu, como gestora de equipes, de pessoas, eu preciso ter conhecimentos sobre os perfis, porque os perfis, eles vão me mostrar habilidades, e naquelas habilidades eu vou identificar se aquela pessoa vai conseguir preencher aquele espaço e vai conseguir naquele espaço ficar à vontade para produzir. Porque ninguém quer, na verdade, o empreendedor, ele não quer resultados negativos. Mas qual é o conhecimento que ele tem para escolher, para selecionar realmente quem tem esse conjunto de habilidades, ou se não tiver o conjunto de habilidades, mas que tem uma predisposição a desenvolver-se, porque às vezes acontece também que a pessoa não tem essa predisposição. Então o ideal é que essa pessoa tenha um perfil para aquela função, que tenha habilidades que vão favorecer, e entre elas habilidades emocionais, a inteligência emocional, ou se não tendo, mas que tenha disposição para aprender, para ser trabalhado, para desenvolver e para executar um bom serviço. Aí sim eu acredito que nós já temos uma pessoa em condições. Só que na hora H, o empreendedor, o gestor, esquece que existem parâmetros, né? E às vezes se deixa envolver por um currículo muito recheado, muito técnico, e acredita que aquilo ali vai trazer um bom resultado para sua empresa, para sua equipe. E onde é que ele vai perceber que aquilo ali não aconteceu no dia a dia, no gerenciamento das situações, no momento em que aquela pessoa tiver que ter condições de tomar uma decisão rápida e correta. E aí, não tem. Então, eu, como gestora, para a minha equipe, eu teria essa preocupação de me resguardar com todo esse conhecimento para que o meu nível de erro fosse o mínimo possível. Mas eu acredito que quando a gente usa as ferramentas corretas, quando a gente tem essa preocupação, quando existe um compromisso com a empresa que você trabalha, com a instituição que você está ali trabalhando, gerenciando, você consegue fazer boas decisões, e isso aí com certeza vai trazer resultados positivos para a tua empresa, para o teu empreendimento. O líder para ti, ele é mais inteligência ou ele é mais emoção? Líder pleno. O líder pleno, ele primeiro, ele é um estudioso. Ele é alguém que busca. Ele jamais vai olhar para si e ver, não, eu cheguei no nível em que eu estou pleno. Bati no topo. Sim. Ele tem essa necessidade de sempre estar acompanhando as evoluções, porque ele tem uma perspectiva de futuro. Então eu entendo o líder pleno, com certeza, com habilidades técnicas, com conhecimento favorável naquela área onde ele está atuando, com a inteligência emocional trabalhada e com esse desejo de estar sempre buscando um algo mais, porque a própria sociedade vai exigir isso dele. Então, com certeza, não é uma pessoa que já está pronta. Nessa questão de formação, tem muita gente extremamente competente, pouco habilidoso. Ou, às vezes, muito habilidoso e pouco competente. E aí eu sempre trago como exemplo, um exemplo que recente, a vinda do Neymar de volta ao Brasil, que já vai embora de novo,
que é um cara que a gente não pode ignorar o talento que ele tem, principalmente para fazer marketing. Mas ele é um jogador de futebol, então ele teria que estar entregando, né, um belo futebol, resultados para o Santos, que é o time que ele está hoje. Como é que é ter no quadro alguém extremamente habilidoso, mas que não consegue transformar em resultado? Como é que o gestor olha e diz, não, caramba, o cara é muito bom, mas não está me dando resultado, eu vou mandar embora? Não posso mandar embora porque o cara é muito bom de marketing. E aí pense comigo, onde essa empresa deseja chegar? Você tocou em futebol? Uma das coisas que eu vejo como mais complexas hoje. O treinador, ele não tem tempo de trabalhar, de mostrar um trabalho. Ele não tem tempo de mostrar o conhecimento dele, porque no primeiro resultado negativo, troca-se o treinador como se aquilo ali fosse solucionar o problema. Mas na realidade, tem alguém que esteja vindo e olhando isso de uma forma por detrás e conseguindo identificar qual é esse problema? Tem alguma coisa acontecendo ali. Se fosse o treinador, o próximo treinador talvez tivesse a oportunidade de continuar e fazer um excelente, mas no primeiro resultado ruim que ele tiver, troca-se. Cultura do futebol brasileiro. Então não se dá tempo para que essa pessoa mostre o seu trabalho. A questão do marketing. O marketing tem que ser muito bom, porque o marketing ele também tem um tempo. Por que a Coca-Cola é uma gigante de marketing? Para algumas pessoas, não, a Coca-Cola é um veneno, a ciência diz que a Coca-Cola é um veneno, mas se você chegar em qualquer local, não deixa ele tomar. Vão pedir uma Coca-Cola. Existe uma equipe que trabalha isso e principalmente onde é que a Coca-Cola consegue acalentar o cliente no emocional, no acolhimento, naquela perspectiva de cuidado. Não, vai ser bom. Tanto é que a imagem da Coca-Cola é muito ligada a eventos festivos, familiares, porque hoje a Coca-Cola na mesa, em tese, ela representa um momento de comunhão. Então isso foi algo criado. Não foi não, vamos arriscar, vamos colocar uma pessoa que tem um bom nome aqui, que vai fazer um marketing, é um marketing momentâneo. E toda empresa que ela realmente quer crescer, ela tem que trabalhar isso. O cliente, ele é muito emocional. Realmente. O cliente, ele quer chegar, ele quer se sentir acolhido, ele quer se sentir bem, ele quer ser atendido com um sorriso. Só a questão técnica, só a qualidade da coisa em si, sem esse lado emocional, vai pedir desse gestor um olhar mais específico. Poxa, eu posso crescer, eu posso melhorar, eu posso vender mais, eu posso alcançar um mercado maior, mas onde a coisa não está acontecendo? Então, eu dou parabéns pelo Neymar ter alcançado. É um nome extremamente poderoso. E tudo que ele colocar o nome dele, com certeza vai ter resultado. Mas aí a minha pergunta é, não há outros Neymar nascendo, aparecendo, outros nomes? Pelé foi um nome assim, quase inabalável. Ficou para os dados históricos. Mas teve o seu tempo, outros virão. E aí, como é que essa equipe vai trabalhar para manter esse marketing? Vai estar sempre vinculado a nomes ou a qualidade do que ela oferece? E essa inteligência emocional que a gente tanto fala, ela não nos aconselha, não nos direciona também a descobrir o momento de você sair de cena? Com certeza. Porque tem gente que insiste
perde o time, sai menos valorizado do que entrou. E depois, para recuperar, Não recupera. é muito Ou complexo. muito gostoso. Muito complexo. Mas é um desafio. Então, o que vai dar para essa pessoa essa compreensão de que é o momento, ou de recuar ou de avançar? Justamente essa capacidade que ela tem, através da inteligência emocional, de reconhecer naquele momento o que está acontecendo, para onde isso vai me levar, que passos eu preciso dar, o que eu quero. Isso vai de encontro à minha essência, isso está batendo com a minha essência, com meus princípios e valores, para onde isso vai e se eu quero ir junto ou não. Eu tenho condição de ir junto, eu posso ir sozinho ou eu posso ir em outra situação. Isso só essa maturidade de se conhecer, de entender-se, é que vai dar o profissional. Que você falou uma palavrinha aí que muita gente briga com ela, maturidade. Você como gestor de pessoas também, como é lidar com profissionais, sejam eles emocionais ou racionais, numa sociedade que prega o imediatismo quase como regra? Como é lidar com gente que é o tempo todo é pressão? Sim. E será que a gente já conseguiu preparar a nossa sociedade para a pressão? Olha, a pressão, ela, entre outros, né? Ela é algo que nós não somos ensinados a lidar. Pressão, não, decepção, fracasso. A gente geralmente coloca muita evidência para o sucesso. Ah, que bom, conseguiu, parabéns. Mas e quando a coisa não flui como deveria acontecer? E isso vem desde a infância. Isso vai gerar na pessoa uma coisa muito desagradável chamada uma expectativa negativa. Voltamos para a questão do sistema educacional, que deveria colaborar muito nessa situação, com profissionais que conseguissem trabalhar desde a infância esses processos, porque o evoluir, o conquistar, em momentos ele vai ser possível, em outros momentos a coisa vai diminuir, a velocidade não vai ser tanta. E aí lá na frente, quando você se deparar com uma situação mais ou menos semelhante, você já sabe mais ou menos qual é a postura que você vai tomar de reação. O gestor ele tem um grande desafio, e aí nós vamos voltar para a inteligência emocional, de ter as ferramentas para lidar com esse tipo de pessoas. Empresarialmente, gerencialmente, o que aquela empresa quer? Porque vai ser, como nós falamos no início, nós temos os milhares na superficialidade, mas nós temos pessoas que se destacam. Sim. E vai ser necessário escolher. As escolhas no mundo pessoal, profissional, empresarial, elas definem muito. Se o gestor tiver que abdicar de determinadas personagens para que a sua equipe fique saudável, evolua, tenha um ambiente motivado, ela vai ter que abdicar. Mas aí como que nós vamos encontrar as pessoas para colocar nessa equipe para trabalhar? É necessário investir em treinamento, mentorias, feedbacks constantes, vivência. É necessário desenvolver esse compromisso contínuo. Porque mesmo na geração dos imediatistas, quando você trabalha nessa linha, é como se fosse um tipo de filtro. Pode ser que ali, naquele imediatista, alguém consiga desenvolver essa habilidade
De não, peraí, até aqui foi nesse sistema, mas agora vamos agora para caminhar por uma outra linha. E se ajustar e conseguir se tornar um bom profissional. Para esse bom profissional, para esse talento que foi identificado, que as empresas dão pouco valor, né? Tem uma dificuldade enorme de reter, às vezes não tem política nenhuma de retenção de talentos, para eles tanto faz, né? É descartável, você saiu, eu olho ali na esquina, não, vem para cá e assume o lugar dessa que foi embora, né? Tu terias alguma fórmula de sucesso traçada? Não sei se já foi testada. Existe a fórmula do sucesso? Olha, a fórmula do sucesso, como toda fórmula, é complexa, né? O sucesso da Coca-Cola depende de uma fórmula que é um segredo carregado há centenas e centenas de anos. Mas uma coisa que a gente pode observar, por exemplo, no Brasil. No Brasil tem alguns dados bem interessantes e preocupantes. 50% foi feita uma pesquisa por um instituto chamado Instituto Thomas International do Reino Unido, vendo essas situações em vários países, e chegou-se até no Brasil. 50% do funcionário, vamos chamar assim, né, do colaborador brasileiro, em um ano acontece algo que acontece uma movimentação. Ele sai ou porque foi convidado a sair, mandado embora, né? Ou porque ele entendeu que aquele ambiente não era o que ele buscava. Numa geração que não sabe o que busca, o gestor, a equipe que trabalha ali no famoso RH, as mentes que gerenciam, porque a gente não pode também colocar todo esse peso no dono, sim, no gerente, ele precisa trabalhar com pessoas que tenham essa visão. É necessário que essas pessoas elaborem um norte para isso. Onde se começa? Perfil comportamental, na minha visão. Um exemplo bem simples. Determinada pessoa tem um perfil comportamental analítico, nós chamamos. E a empresa precisa urgentemente contratar alguém para o marketing, para aparecer na televisão, para se expor. Aquela pessoa ela não tem habilidades para aquilo ali. Mas por uma circunstância, uma necessidade, ela se voluntaria, não, vou lá, vou testar. Não vai dar certo. Provavelmente, aquela pessoa que contratou vai ter um prejuízo, porque ela vai lá na frente entender que não deu certo. Mas por que não deu certo? Porque era um profissional ruim? Não. O perfil dele não era para aquela função. Mas, de repente, se esse profissional é colocado num setor de arquivamento, onde ali ele consegue perceber detalhes, ele consegue muito estrategicamente montar toda aquela estrutura de arquivo de documentos ou de material, provavelmente o sucesso vai ser bem maior. Ele vai tipo assim, não, me encontrei aqui. O oposto, a mesma coisa. Você coloca uma pessoa, por exemplo, que tem um perfil influente, que é aquela pessoa mais alegre, se dá bem com o público, comunicativa, gosta de estar com pessoas, e você coloca ela numa sala para trabalhar só com tecnologia. Vai chegar um momento em que ela não vai produzir, ela não vai se sentir parte daquilo ali, ela não vai se comprometer. E com certeza vai ser um prejuízo. Então, para onde nós precisamos colocar um olhar mais atento? Esse gestor, essa pessoa que trabalha com pessoas, ela tem que desejar buscar esse conhecimento. Esse conhecimento ele vai dar a oportunidade para que os índices de erro com pessoas sejam o mínimo possível.
E aí, quando eu coloco pessoas nos lugares certos, com perfis identificados, dentro das suas habilidades, onde eles vão se encontrar e vão se comprometer, com certeza, aquela empresa, aquele negócio vai atingir um nível muito bom de motivação, o ambiente vai ser propício, as pessoas vão trabalhar mais concentradas e vão se envolver na empresa, vão, como se diz aquela coisa, mesmo assim, vai vestir a camisa, né? E assim, mas você tocou no assunto e eu vivenciei uma experiência quando eu era diretor de uma instituição de ensino, que nós tínhamos uma secretária executiva maravilhosa. Era completa. E aí surgiu uma vaga na diretoria de relacionamento. E pegaram os donos da empresa e disseram, não, a gente tem um perfil aqui dentro. Vamos pegar a Dona Maria e vamos colocar nessa função. Em poucos meses, você perdeu a excepcional secretária executiva e você teve que demitir a péssima diretora. Justamente por não fazer nenhum estudo de perfil. Sim, né? sim. Então, no lugar que ela estava, perfeito, não é que a pessoa tivesse que morrer na função que estivesse. Mas, de repente, na ânsia de dar uma melhora, você esqueceu de analisar qual seria o melhor local para colocar essa pessoa. E aí você gera a tão afamada rotatividade sem necessidade. As pessoas esquecem o negócio das habilidades, das competências, dos talentos. Sim. E aí mexe o tabuleiro de forma equivocada. Na hora que você vai demitir, normalmente o teu processo de escolha não leva em consideração as habilidades, as competências. Você diz, não, peraí, esse aqui o custo está mais alto, né? Vamos demitir esse aqui que vai baratear. E aí tu fica com um monte de barato, que te custa muito caro, né? Então, quando é que a gente vai conseguir visualizar no gestor, que às vezes a gente sabe que o gestor ele tem toda a técnica, ele é preparado para a identificação de perfil, mas acima dele tem alguém, né, seja o presidente, seja o cara que delibera tudo, seja o dono, que é o responsável pela palavra final. Para o profissional não dói chegar e dizer, caramba, eu vou ter que te tirar, mas não posso fazer nada. Sabendo que você está diminuindo a capacidade da empresa por uma leitura totalmente equivocada. É nesse momento que fica o nosso convite para que os grandes homens de negócios e os pequenos também, porque ninguém nasceu grande, Okay. né? Eles voltem os olhos para essa necessidade também de pisar nesse solo. Porque se eu tenho alguém na minha área de gestão de pessoas que tem formação, que tem conhecimento, e eu tenho confiança nisso, ou eu tenho que abdicar e confiar naquela pessoa, nas decisões dela, ou eu tenho que ir para o terreno onde ela pisou, para que tenha o mesmo conhecimento que ela e que consiga, junto a ela, chegar no melhor que seria, né, para a situação. E aí, como se convoca, como se convence essas pessoas, né? Aí nós batemos de novo na questão que alguns podem até achar que não, mas a maturidade. O profissional, o homem de negócios, ele tem que desenvolver essa maturidade. E o que nós incluiríamos? Não é só isso, mas o que nós incluiríamos nessa maturidade, essa capacidade de percepção das situações, dos ambientes, das pessoas, a capacidade de percepção de que é necessário estar sempre buscando algo mais, porque as grandes empresas, elas não estão paradas, elas estão buscando algo mais. As pessoas que já estão com essa visão mais aberta, elas estão buscando algo mais.
E no mundo profissional é uma grande corrida. Alguns vão ficar para trás. O que vai fazer com que as pessoas fiquem para trás? Por que uns evoluem e outros não? Por que uns chegam mais rápido e outros não? As pessoas, né, dos ramos dos negócios têm que entender que é preciso aprender com quem está vencendo, com quem está conquistando. Tem algo que eles estão fazendo que nós podemos fazer também e evoluir. É a mão na consciência, vamos buscar, vamos nos aprimorar, nunca perder a motivação, nunca perder a essência, mas sempre olhando para frente e com aquele pensamento de que é necessário você ter uma equipe que acredite no teu trabalho, que não esteja ali, eu estou trabalhando aqui, mas se eu sair daqui eu vou arrumar um outro trabalho, depois um outro trabalho. Não, trazer. Existem empresas que as pessoas até brincam que são grandes famílias, né? Porque já chegaram no nível de entrosamento onde eles conseguem caminhar de uma forma mais coesa. Então, se existem empresas que conseguem, isso aí é acessível para todos. O patrão vai ter que se render e vai ter que... É uma realidade que vai doer, não vai? Vai, porque assim, o mundo dos negócios, ele oscila. Então, a pessoa que vamos chamar assim, o dono do negócio, ele tem que entender que as tempestades vão vir. Na hora da tempestade, qual vai ser o meu diferencial? O que vai me segurar em pé ou o que pode me derrubar? E o mercado é alucinadamente competitivo. Então ele vai ter que ter essa determinação, correr esse risco. Eu preciso desse diferencial. Onde é que está esse diferencial? Está na inteligência emocional? Eu preciso ter acesso a esse conhecimento, a essas ferramentas, para que eu consiga ser cada vez mais sólido. E ter a humildade de admitir que isso não é modismo. É necessidade. Enquanto estivermos lidando com pessoas, enquanto estivermos trabalhando com o ser humano, e um ser humano cada vez mais complexo, ele vai exigir de pessoas que haja esse gerenciamento das minhas emoções em relação a mim mesmo e das emoções em relação às outras pessoas, ao meu ambiente de trabalho. Então, Márcia, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Hoje o meu pedido vai ser uma mensagem para um povo um pouco mais complicado, tá? Qual é a mensagem que você passa para esse monte de gente que ainda não descobriu que o ser humano não é só quantidade de conhecimento? E que hoje, né, você precisa ter equilíbrio das suas emoções e que mesmo sabendo muito, se você não sabe se relacionar com gente, aqueles teus 5 anos de graduação, teus 2 anos de mestrado, teus 4 anos de doutorado, teu pós-doc, não adiantou absolutamente nada. Qual é a mensagem que você passa para essas pessoas que continuam acreditando que é só o que eu leio e não o que eu penso? Eu quero convidar essa pessoa a fazer uma reflexão. O que faz um grande homem de negócios cair? Será que é a oscilação do dólar? Será que é uma outra empresa que apareceu de repente e que ganhou uma grande desenvoltura? Será que há evidências, há casos em que grandes homens de negócios ou pequenos caem, desistem dos seus negócios, começam a acreditar que não era aquilo ali, ou de repente desanimaram porque acharam que o concorrente está mais forte, está mais estruturado, ou entendem, será que a pessoa que hoje está num negócio, numa empresa, será que ela entende que aquele profissional tem dias que ele não está equilibrado como ele deveria estar? O convite é para fazer essa reflexão,
porque a gente gira e a gente vai parar no emocional. Então, pode estar com uma conta corrente avantajadíssima, pode estar numa situação atualmente equilibrada, mas em algum momento, se o emocional se desestabilizar, se ele não souber gerenciar situações que podem ocorrer, e nisso ele já com o conhecimento ele se prepara, pode não acontecer. Mas se acontecer, ele já tem esse conhecimento. Ele precisa ver, ter um olhar para isso, porque isso vai definir onde ele quer chegar. Porque vai chegar um momento em que, por uma circunstância pessoal, uma tempestade familiar, uma desconsonância com um sócio, uma ocorrência com um colaborador, isso pode gerar uma queda absurda. E no mundo dos negócios eu vejo assim, se você tiver que correr risco, que seja o menor possível. Então venha para essa oportunidade que é oferecida para desenvolver a inteligência emocional. Não veja isso, como você mesmo disse, como uma onda. É um recurso muito sério, é algo que pode definir o trabalho da tua empresa, o sucesso da tua empresa, o teu próprio sucesso pessoal. Não se feche para isso, aproveite as oportunidades que você tiver, busque. O sucesso, como você disse, qual seria a fórmula? Para resumir uma palavra, é movimento. Não existe sucesso parado. A coisa não vem. Não cai do a céu. gente que vai atrás. Exatamente. E o evoluir, o se desenvolver, vai trazer a maturidade, vai desenvolver as habilidades. O gestor ele tem, o dono ele tem que ter as suas próprias habilidades desenvolvidas. Então, coloque já isso como uma prioridade. Preciso crescer, conhecer, evoluir nessa área de inteligência emocional. Bom. Márcia, quero te agradecer. Sei que agradeço você é do time da Evo. Sim, não é isso? sim. E nós teremos aí o curso nas próximas semanas. Dia 1º, 2 e 3, Boa Vista estará sendo agraciada com um treinamento nível assim incrível nessa área. Queremos convidar pessoas físicas, jurídicas, homens de grandes e pequenos negócios, porque entendemos que isso é algo que vai trazer muita diferença para o mercado e abraçar essa oportunidade, receber, né? Boa Vista está sendo agraciada com a oportunidade de receber uma imersão em inteligência emocional, método Evo, do Márcio Michele, uma pessoa assim conhecida internacionalmente pelo trabalho que faz, com muito compromisso, com muita responsabilidade, querendo que cada um alcance o sucesso que cada um deseja. Pô, só quero agradecer, a gente volta a dizer, nós vamos ser parceiros do evento, vamos continuar a estar juntos. E, pessoal, entrevistas, bate-papo como esse só mostram como é importante o ser humano aceitar se descobrir. Né? Não existe boa embalagem sem um bom conteúdo. E as pessoas acham que às vezes só a fachada, né? Eu costumo dizer que o meu filho, o primeiro lugar que ele entra no supermercado, ele vai atrás daquela gôndola de biscoito. Ele compra pelo visual, chega em casa, vai dar uma dentada, quase perde o dente. Então a gente precisa, fazendo uma analogia rápida, a gente, antes de alçar a mão, a gente pensa um pouquinho, a gente pensa nas consequências, a gente pensa nas pessoas que estão do nosso lado, pense no caminho que a gente quer percorrer e o tamanho dos buracos que a gente quer desviar. Se a gente conseguir fazer isso, tenha certeza que essa fórmula do sucesso, que realmente é extremamente complexa, mas existe, muito tem gente super bem sucedida, mas como você falou muito bem. Não adianta você ter tudo
se você não tem uma coisinha básica, paz de espírito. Sim. Você só consegue ter a tua felicidade plena, o sucesso pleno, se houver o equilíbrio entre a pessoa, o ser humano e os seus propósitos. Então, na próxima segunda, a gente vai estar junto de novo, conversando mais um pouquinho, como eu sempre disse, conversando sobre gente, mas falando de negócios. Até a próxima!